Fala galera, estamos aqui para mais um Na Atividade Podcast e hoje estou com uma convidada muito especial. Estou me sentindo em casa aqui porque eu vou poder aprender sobre jiu-jitsu, vou poder aprender sobre psicologia, então é tudo o que eu amo, é tudo que faz parte da minha vida, né? Então hoje estou muito feliz em receber aqui a Flávia Távora, que é psicóloga, é atleta de jiu-jitsu, é instrutora, é faixa roxa, né? Lá da Gracie Barra de Realengo. E sócia da academia também, né? Faz parte da academia. Então, assim, é empreendedora. Muito obrigado, Flávia, pela sua presença aqui hoje, cara. Tô muito feliz realmente te receber e aprender com você aqui hoje. E só você dar um oi aí pra galera, se apresentar, pedir pra você ter esse momento seu. Show. Depois dessa apresentação aí, nem vou falar muita coisa, mas pra quem não me conhece, meu nome é Flávia Távora, né? Espero agregar aí com algumas coisas, espero ajudar também. E vambora, né? Sou psicóloga, atleta de jiu-jitsu. O Hugo já deu a introdução toda. E obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer poder compartilhar com todo mundo. E vambora. Muito obrigado. E para começar, a gente hoje tem duas coisas assim que temos em comum para falar, que é a psicologia e é o jiu-jitsu. E até em off eu acho que eu já te perguntei isso, mas só pra galera saber, o que chegou primeiro na sua vida? Você começou o jiu-jitsu, depois você fez a faculdade, você fez a faculdade e depois você começou o jiu-jitsu no caminho. O que chegou antes pra você na sua vida, assim? Foi a psicologia. A psicologia veio antes do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, na verdade, ele veio junto com o meu relacionamento, né? É através do meu namorado. O pessoal pergunta assim, você começou o jiu-jitsu por causa do teu namorado? Não foi por causa, foi através dele, né? Ele já era faixa azul na época, me levava pros campeonatos, eu não entendia nada, né? Então eu ficava tipo, o que tá acontecendo? E eu via várias coisas legais ali naquele ambiente hostil ali de competição. E eu quis aprender também. Comecei a fazer jiu-jitsu, foi na pandemia, dentro de um quartinho dentro de casa. Um tatamezinho lá com o professor Flávio. E assim, foi amor à primeira vista, tá? Não vou mentir, não. E a psicologia veio primeiro. Foi amor também à primeira vista. Na verdade, foi amor quando eu terminei a faculdade, tá? Não foi amor à primeira vista, não. Foi muito cansativo. Não vou mentir, não, tá? Foi cansativo a faculdade. Foram quase 6 anos, 5 anos e meio de faculdade. Tensos, mas concluídos aí com sucesso. E aí, logo depois, eu comecei na psicologia. Eu já tinha esse olhar da psicologia do esporte, porque eu fiz o meu TCC em cima da psicologia do esporte, da faculdade. Mas eu nunca imaginei que eu ia estar, de fato, trabalhando como psicóloga do esporte. Só depois do jiu-jitsu, que foi depois que eu experimentei a competição, inclusive. Eu falei assim, cara, deu start na minha cabeça. Que bacana, mas o que você pensava quando você se formou? Então, o jiu-jitsu ele veio, você já estava formada, né? Tava. O que você pensava em trabalhar antes de você entrar na psicologia do esporte, assim, através do jiu-jitsu? Cara, então, a clínica. Era só a clínica na minha cabeça. Só que eu também cheguei a fazer alguns cursos de treinamento mental. Eu sempre tive esse olhar de, tipo assim, cara, eu queria ir pro esporte, porque eu sempre fui do esporte, né? Já corri maratona, meia maratona. Caraca, Então, bacana. sempre gostei do esporte, só que eu era muito, cara, o que eu vou fazer? E o jiu-jitsu, inclusive, ele foi meio que uma ferramenta aí nessa transição, nessa transformação. Tipo assim, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. E tô aí até hoje, né? Pô, que bacana. E até bom, né? Porque você falou que foi através da competição que você desenvolveu talvez um interesse maior pelo lado da psicologia do esporte. E aí entra até algo que seria bacana você contar, né? Como que o lado psicóloga, Flávia psicóloga, contribui na sua vida como atleta e como o seu lado de atleta contribui na sua vida como profissional. Porque eu imagino que é muito bacana, você não é uma pessoa que tá só ali pregando algo para as pessoas, você está vivendo tudo que você está passando para os seus atletas, né? Então, você sente que você ser atleta tem um impacto maior na sua vida profissional e vice-versa? Ah, com certeza. Inclusive, esse start que eu dei na minha primeira competição foi porque eu passei por uma situação de excesso de confiança na minha primeira competição. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Porque não era pra eu perder desse jeito. Aí eu comecei a observar. E o que eu vi também? Que ficou na minha cabeça assim. Hoje em dia eu consigo ver com muito mais clareza as coisas que já passaram, né? Que, tipo, eu podia ajudar as pessoas também a não passar pelo que eu passei. Não foi uma coisa ruim, mas perder, ninguém gosta de perder, né? Então eu falei assim, cara, tem como eu agregar um ao outro. Psicologia do esporte, eu faço um esporte, consigo ver as emoções, consigo ver o que tá me atrapalhando. Por que não unir? E assim, a psicologia, ela me ajuda justamente... Eu gosto de falar que eu sou meu laboratório, né?
Sempre falo isso, né? Tipo, cara, eu tô ali testando pra justamente alguém chegar com aquela queixa, eu já vivi. E eu vivo também, né? Até a questão de, a gente tava conversando ali no off também, de bater peso. Tá tendo muitos atletas que passam por isso também, então eu fico pensando, cara, eu sei como é que é. Só que ali, ao invés de eu ter um ar de amizade, tipo, cara, é difícil mesmo e tudo mais, eu venho com as ferramentas profissionais ali pra ajustar e ajudar. Entendeu? Então, eu acho que ajuda nisso também, acho que a teoria ajuda na prática, a prática ajuda na teoria, enfim. Com certeza, te dá uma bagagem muito maior pra trabalhar, né? Eu imagino também nessa parte de perder peso, que deve envolver vários fatores, né? Tanto a pressão pro cara, tipo assim, tá perto de um campeonato, ter que controlar o peso, tanto na questão que muitos atletas, assim, algo que a gente vai até falar mais pra frente, ficam ansiosos, pré-competição e tal, e muita gente acaba tendo um descontrole emocional descontando na comida, né? Então, eu imagino como é importante essa manutenção desses comportamentos pré-campeonato, porque senão, às vezes, o cara faz todo um camping, tá chegando na semana do campeonato, o cara tá extremamente ansioso, desconta na comida, e aí? Às vezes, não bate o peso da categoria, pô. Então, esse trabalho que você faz, eu imagino que deve ser muito bacana, porque você realmente está instruindo tudo que você tá vivendo, e imagino que você também sofra o que eles estão sofrendo, né, pra passar. Então, mas assim, uma coisa que eu aprendi, até lidando com os atletas e vendo a vivência deles e vivendo também as coisas, é justamente o próprio autocontrole do que acontece também, sabe? E assim, uma coisa que eu sempre agradeço, assim, de tudo, é tipo, de estar bem emocionalmente para justamente aguentar toda essa carga também. E querendo ou não, mais que eu não esteja lutando um mundial, cara, eu levo uma preparação como se eu estivesse me preparando para o mundial também. Cara, é uma responsabilidade que eu tô arcando ali de estar indo, de colocar minha cara a tapa, de correr o risco. Então, isso pra mim que, sim, é o que faz a gente crescer e se transformar também dentro do É esporte. um baita diferencial. E você comentou que, na verdade, na sua primeira competição você chegou com excesso de confiança, mas que acabou perdendo, né? É até algo que eu já queria te perguntar, eu já tava com isso na cabeça. Porque, assim, hoje em dia se fala muito sobre a questão do ego no esporte. Ah, porque eu não sei quem, pô, tem o nariz em pé, tem um ego muito inflado. E, assim, até que ponto também é bom você ter um ego, não sei se ego seria a palavra certa, mas assim, você ter uma autoconfiança, você se sentir bem, você se sentir forte, se sentir pronto, para até extrapolar no ponto de ser excessivo, como você comentou. Porque assim, também é muito ruim você chegar numa competição, você vê o cara que já entra na luta, pô, cabeça baixa, o cara, ele não tá confiando que ele vai ganhar. E o cara tem que estar confiante que ele vai vencer. Ele tem que confiar nele mesmo, no potencial dele, só que ele tem que encontrar ali o ponto em que essa confiança não é demais, porque aí ele pode acabar desmerecendo o adversário aí que ele encontra a derrota, né? Não, com certeza, sim. E é até importante falar disso, né? Porque tem de fato um ponto ali, é uma linha muito tênue entre você passar do excesso e você tá, tipo, extremamente confiante, que é justamente você reconhecer os teus pontos fracos também. Acho que isso é o principal de todos, assim, de você ver. Eu sei porque, cara, nessa competição, foi a minha primeira competição de jiu-jitsu. Minha primeira competição de eu ganhei a primeira luta. Era branca ainda? Eu era faixa branca. Ganhei a primeira. Tinha um grau. Você faixa branca, um grau, sabe como é que é, né? Então, ele é o mais brabo. eu tava, tipo, ganhei a primeira luta e falei, nossa, sou campeã já. E aí, eu lembro do meu namorado falando assim pra mim, ó. Cara, a menina que tu vai lutar tá cansada. Aí assim que eu olhei, eu falei, Aí eu falei, já tava me sentindo, pô, campeãzona. Fui finalizada, né, na luta final. Nunca vou esquecer esse dia, porque toda vez que eu tô explicando para minhas alunas essa finalização que é a Kimura, eu falo, foi a primeira finalização que eu tomei, que eu nunca mais vou tomar. Mas assim, tem esse ponto de, tipo assim, é quando você não reconhece, né, as tuas fraquezas, e você faz exatamente isso, você desmerece aquela pessoa que você vai, tipo, lutar. Mas você desmerece, às vezes você não desmerece nem conscientemente, é tão inconscientemente você olha, já, tipo assim, já tem aquele ar de, sabe, de estar desmerecendo. E aí eu penso o seguinte, você não merece ganhar, que foi o que aconteceu comigo. Então eu vejo assim, hoje em dia eu trabalho sempre, principalmente na minha humildade ali dentro, porque, cara, eu preciso reconhecer que às vezes não é meu dia. Igual não foi no último campeonato e tá tudo bem, vida que segue. Isso faz parte.
Tem uma brincadeira no futebol, a galera sempre fala, cara, só perde pênalti quem bate. Então, assim, só perde luta quem vai pra campeonato, pô. Se você for lutar, você vai perder, cara. Agora, teve um Mundial, quantos dos favoritos não conseguiram ser campeões? Isso acontece, pô. E ano que vem é outro ano, o cara vai tentar de novo. Faz parte da trajetória do atleta lidar com a derrota, né? E hoje, nos seus pacientes, assim, de maneira geral, os atletas que estão com você, e normalmente você tem uma demanda maior, até uma questão bacana, você tem uma demanda maior pré ou pós-competição? Os atletas estão mais preocupados com a competição ou eles às vezes procuram mais... Porque, assim, é uma realidade, o atleta ele não quer fazer terapia o ano inteiro. Ele vai procurar só... Infelizmente. Ele quer antes da competição ou pós para lidar com a derrota. Aonde que a sua procura é maior? O que as pessoas têm mais dificuldade para lidar? Cara, é no pré. Pré? Porque quando passa, o atleta já, passou, então tá bom, não preciso mais de fazer minha cabeça ficar boa. Penso que acontece isso, acontece bastante isso, mas é no pré, porque no pré, é o que eu sempre falo, o atleta que às vezes me procura, no pré-competição, ele não vai lá porque ele quer ganhar a competição só. Ele vai lá porque ele tá com uma carga emocional tão grande, tão pesada, que ele precisa descarregar aquilo em algum lugar. Às vezes ele escolhe a terapia, às vezes ele não escolhe a terapia e acaba que não consegue ter uma performance boa porque não consegue, às vezes não consegue digerir a própria carga emocional. Então, assim, a maioria no pré. A maioria me procurando. Eu tenho os atletas que são, tipo, recorrentes, mas eu também tenho aqueles atletas que me procuram faltando, tipo, um mês, uma semana, 2 semanas pra lutar. Eu imagino como é que dificulta o seu trabalho também, né? Porque, assim, não é uma sessão que vai resolver a vida do cara, né? Pô, você bota aí um mês com o campeonato, cara, 30 dias, 24 horas cada dia, o cara acha que, sei lá, 3, 4 sessões de 50 minutos vão resolver a vida dele, não é assim, né? Você normalmente, com os atletas que já têm o atendimento recorrente, você já tem um plano estratégico para a competição para eles, de que você trabalha com eles para eles chegarem com a cabeça, tipo assim, em dia pro campeonato, você já tem um plano, certo? Então, eu tenho, né, meio que um script meu, né, que a gente faz a preparação mental, só que a gente avalia muito essa questão emocional também, do quanto que ele tá bem, até na própria semana da competição. Então, uma dica aí pra quem quiser, né? Eu geralmente até faço o quanto que você, tipo, tá se sentindo realmente bem, a ponto de você não reclamar nem de que você tá sentindo frio, entre aspas. Tipo assim, cara, quantas reclamações você faz durante o teu dia? Até aquelas bobas, sabe? Tipo assim, caraca, sei lá, não consegui acordar cedo, caraca, esqueci meu casaco, caraca, esqueci minha faixa. Essas pequenas coisas, como que tá isso durante a semana? Faltando 15 dias pra tua competição, faltando, sei lá, uma semana pra tua competição. Isso a gente avalia também. Mas tem todo o processo terapêutico atrás, né, do treinamento mental, que não é só o treinamento mental. O pessoal acha que é só, tipo, beleza, agora eu vou visualizar, vou ter um bom diálogo interno, vou fazer tudo que tá ali na internet. Mas se você não tiver, tipo, sem essa carga emocional que eu falei, cara, vai afetar a performance. Pode afetar a performance. Certeza. Isso aí, a pessoa começa... É uma bola de neve, né? Às vezes começa pequeno, você nem tá percebendo, e quando você vai ver, tá aquela bola. E você sente, assim... É até bom ter esse feeling, né? De você. Você consegue sentir da parte, assim, dos atletas que você acompanha, que aquele atleta que ele tá melhor na semana, que ele tá melhor 15 dias antes da competição, normalmente o desempenho dele é melhor numa competição importante, você sente que esse atleta tem, assim, uma chance maior de atingir o objetivo dele, que é ser campeão? Sim, pode falar. Não, eu vou ter... Não, eu vou falar sim, mas eu vou te falar, o que eu mais vejo não é nem só a questão de ser campeão em si, mas do quanto ele consegue dar ali na hora da competição. Porque você vê, quando eu vejo que a pessoa realmente se entrega ali, o atleta se entrega ali, eu vejo que, cara, o trabalho foi bom. Mesmo que cheguei no segundo lugar, terceiro, às vezes não conquistei nada, mas, tipo assim, cara, consegui dar o meu máximo ali, eu vejo, cara, consegui fazer o meu trabalho. Claro que eu quero que a pessoa seja campeã. Claro que eu quero que a pessoa consiga alcançar o que ela quer. Mas o principal é ela tá, tipo, bem, até ao ponto dela, cara, eu fui derrotada, mas eu não vou desistir até eu conseguir alcançar. Isso aí é bacana porque a pessoa, mesmo com a derrota, né, que nem você falou agora, ela já tá com aquela mente blindada, tipo assim, cara, eu vou voltar mais forte. Que eu acho até bacana, eu vi entrevista recente do Bochecha até falando, uma entrevista assim, ele tava falando, cara, antigamente quando eu perdia pra alguém, eu ficava puto, queria voltar pra pegar o cara. Hoje em dia tem muita gente que perde, desanima, ou não quer nem lutar contra uma pessoa que tá em alta.
Se eu queria, se eu perdesse, eu queria voltar pra pegar. O cara já tinha, assim, a mentalidade dele forte. E, porra, um dos maiores da história aí, porra, foi o quê? 14 vezes campeão mundial, no caso do Bochecha, né? Pra você ver como é que isso tem realmente impacto. E os seus atletas, no caso, estão trabalhando com você, como é que você busca, né? Até dar uma dica pra galera, né? Porque tem muito jovem hoje que tem dificuldade em lidar com a derrota. Até quando eu fiz um episódio aqui recente com a galera falando do jiu-jitsu assim, eles falaram que hoje em dia algo que é bem comum de se ver é que a pessoa não posta quando perdeu. A pessoa ganhou, ela faz várias publicações, ela posta, ela não quer postar que ela perdeu, não posta nada, às vezes faz um story só falando, galera, hoje não deu. Tipo assim, não divulga. Então, como trabalhar estratégias para a pessoa conseguir lidar melhor com a derrota e às vezes tirar proveito disso. Só dar um adendo aqui antes de você responder. Eu achei até bacana para o Peter. Ele foi lutar o brasileiro, aí ele perdeu. Eu acho que ele nem chegou assim no pódio. Nas quartas, né? Aí ele pegou e começou a fazer meme. Tipo assim, ele começou a postar vídeo varrendo o stand da patrocinadora dele e tal, começou a tirar proveito da derrota dele, fazer coisas engraçadas. Então, assim, eu achei bacana. Eu não sei como é que tava, tipo assim, na cabeça dele, a derrota, como é que ele digeriu, mas de maneira geral, o que ele apresentava para as pessoas, assim, na rede social, é que ele tava lidando bem, ele tava fazendo piada e tal, ele tava trabalhando de maneira diferente. Isso eu achei, muito legal. Cara, mas esse é o diferencial, sabe? Quando você sabe ser resiliente. Sabe? Quando você passa por uma coisa... Na verdade, eu acho que a palavra não é nem resiliente. Eu acho que para você ser um campeão de verdade, você tem que ser aquele... Até o Nassim Taleb fala, né? Que você é antifrágil, né? É quando você se adapta às coisas ruins também que te acontecem e vai lá e volta mais forte. Eu acho que é acima da resiliência, né? Mas eu acho que pra você ser realmente um campeão, você aprender a ter isso. Não só em questão de derrota, não. Em questão de, tipo, passar até pelo período de lesão que você tá lesionado. Que não deixa de ser uma derrota também aí pro atleta. De ter que estar parado, ter que estar pausado aí nas coisas que você faz. Mas, assim, é desenvolver isso. E a gente desenvolve isso, claro, às vezes com acompanhamento. E às vezes também lidando com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Fora do esporte. Porque a gente tem que também aprender que não é só o campeonato, não é só o esporte. A gente tem uma vida... Você é, tipo... Mesmo que você sejam dois, né? Você tem duas capas. Você é uma pessoa só, né? Então, eu acho que é você aprender a desenvolver essa habilidade de se tornar uma pessoa antifrágil. E também, assim, ver que a derrota não é o fim do mundo, né? Porque, por exemplo, até é bacana, eu citei o caso do Peter aqui, ele depois foi campeão no Mundial Master. Assim, veio da derrota no Brasileiro, foi campeão no Mundial Master. Então, assim, se ele, não vou lutar. Se ele dá uma fraquejada, entre aspas, assim, tipo assim, desiste naquele momento. Então, assim, o cara se manteve forte, voltou a treinar, até porque no jiu-jitsu é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu assisto muito MMA, eu gosto. O UFC, todo sábado eu tô com a minha TV ligada assistindo o UFC, eu me amarro. E aí, por exemplo, em alto nível do MMA, o cara faz 2 lutas no ano, pô. Então, assim, realmente, às vezes, uma derrota muda todo o curso da carreira do cara. Se o atleta, por exemplo, no MMA, então, que às vezes o cara aposenta com 36, 37, às vezes o cara já tá velho, dependendo da categoria. Se é na categoria mais leve, porque já é difícil bater o piso, que o corte de piso do MMA é brutal. Às vezes tem gente que tira 10 quilos pra lutar, pô. Então, assim... então, na categoria mais leve é difícil. Então, às vezes, realmente, uma derrota mexe com o rumo da carreira do cara. Às vezes, uma vitória jogava ele pro cinturão, uma derrota faz ele virar porteiro da divisão. Só que no jiu-jitsu não, cara. Todo final de semana tem campeonato. E isso, tipo assim, for falar, sei lá, só da maior federação que a gente tem hoje, quantos campeonatos tem no ano? Se você for olhar só aqui, sei lá, 4 Opens por estado, mundial, europeu, pan-americano, brasileiro, sul-americano, assim, só da federação principal, fora as outras federações que tem campeonato. Então, assim, cara, o cara perdeu esse final de semana, cara, daqui 15 dias ele tá lutando, ganhou e todo mundo já esqueceu a derrota dele, ninguém fica lembrando da derrota do cara. Às vezes é a própria pessoa que tá remoendo. Mas isso é um trabalho, é duro, tá? De desconstruir uma derrota. Até eu fico pensando nas derrotas que eu tive, né? No último brasileiro aí, eu perdi na final. Fiquei chateada? Lógico que eu fiquei chateada. Mas, tipo assim, é até bom de falar isso, porque muita gente, às vezes, não consegue lidar com a derrota, porque não consegue ver coisas boas também. Não é nem só aquele clichê de qual aprendizado você teve na tua derrota. Que é bom a gente pensar no aprendizado. Mas não consegue enxergar as coisas boas na volta, sabe? Quando eu voltei, né, pra dar aula, eu lutei na quinta, né? Acho que eu voltei, aí na semana seguinte fui na aula. Cara, minhas alunas ficaram
extasiadas, tipo, muito felizes de eu ter ido. Falei, cara, eu acho que mesmo se eu tivesse ganhado nada, todo mundo ia estar ali me esperando, todo mundo ia estar ali na expectativa boa, não só de, cara, Flávia tem que ganhar. Essa não cobrança eu acho que é importante. Eu, tipo assim, cara, principalmente a externa. Então eu comecei a enxergar isso. Caramba, olha só quantas pessoas se inspiram, mesmo sem eu ter ganhado. E isso eu acho bacana que assim, você botou a cara. Eu não acho, assim, minha opinião pessoal, não necessariamente o cara que é professor ele precisa ser atleta, competidor. Mas, cara, quando você vai, você inspira demais, né? Os Exatamente. outros. Eu vejo lá, por exemplo, na academia. Pô, teve um professor nosso que foi lutar o brasileiro, a galera fica, pô, doida. Porque, tipo assim, pô, ganhou uma luta lá e tal. A galera já fica, pô, que bacana, tá lá no maior evento que tem dentro do país. E muita gente, inclusive, acha, assim, não sei se você compartilha dessa opinião, tem muita gente que acha o brasileiro muito mais disputado, muito mais difícil do que as competições internacionais. Porque muito atleta bom, muito atleta duro que tem no Brasil não consegue disputar um europeu, um pan-americano, um financeiro, mundial. Né, o visto também. É dificuldade com visto, é financeiro. Cara, a gente tem que ser realista. Atleta com patrocinador forte é minoria. Ainda mais no jiu-jitsu, que ainda tá em ascensão, mesmo que esteja crescendo aí, ainda tá caminhando aí. Tá em ascensão ainda. Então, brasileiro é muito difícil mesmo. Você vai pegar um cara que veio do lado do interior do país, pediu carona, pegou o ônibus pra chegar e tá chegando com fome de vencer. Ele quer ser campeão. Ele vai, se precisar quebrar o braço, apagar no tatame, ele vai pra não perder a luta. O cara a galera de outros países vem também, né, cara? Você vê, esse ano, inclusive, tava falando que teve categoria que foi americano ganhando, pô. Foi gente de fora sendo campeão. Eu tava até brincando aqui, teve um podcast, eu fiquei puto. Pô, o cara veio aqui no Brasil ganhar, pô, vai ganhar lá fora. Pega meu título. Mas assim, é até um reflexo, é até bacana de falar disso, eu acho que é um reflexo da falta de apoio do brasileiro. O próprio brasileiro não apoia os atletas daqui e o Brasil em si, para as empresas, não dão apoio para os atletas. Então o que acontece? Os campeões, os multicampeões brasileiros que você tem hoje, que tem uma academia própria, quantos são no Brasil? Acho que poucos, né? Talvez o pessoal do Melk, né? Eu acho que no Brasil, assim, tem as academias, por exemplo, da Alliance que tem aqui no Brasil, né? Mas assim, eu acho que o próprio Fábio Gurgel não mora aqui, mora? Pior que eu não sei. Então você vê, por exemplo, Xande Ribeiro tá fora, Bochecha tá fora. A galera, assim, os grandes campeões que estão formando a nova geração, que também estão formando campeões, a maioria tá fora porque lá fora tem apoio. Não, com certeza. Tem estrutura. Principal, esse é o principal, né? Estrutura. Mas eu vou te falar, isso é uma coisa muito cultural também. Porque se você parar dentro de uma família que, de repente, até tem condição financeira de dar um apoio para uma criança, não tá apoiando a criança no esporte, se a criança quiser ir pro esporte. Talvez apoie até um futebol ali, mas, tipo... Porque não acha que vai vingar, né? O pessoal no jiu-jitsu ainda tem esse preconceito de achar, pô, tu é o quê? Tu é lutador, mas você trabalha também? Tem isso, né? O pessoal ouve muito. Mas você faz o que da vida? Não, sou atleta de jiu-jitsu, mas o que você faz da vida? É tipo isso. Mas é cultural nosso, essa não crença, né? No nosso próprio esporte, na própria coisa que a gente faz. Por isso que eu acho que é bom que a gente até falar sobre isso mais e mais, pra poder fazer crescer também, né? E é o meu pensamento. Eu sempre tento falar isso aqui, porque, por exemplo, eu converso com pessoas de várias academias diferentes. E com todo mundo eu falo a mesma coisa. Pra mim, o crescimento do jiu-jitsu é o crescimento de todos. Recentemente eu fiz um episódio aqui só com as brabas aqui, com as meninas, e aí elas estavam debatendo sobre essa questão desse assunto, que muita gente fala, existe jiu-jitsu feminino, não existe, o que é o jiu-jitsu feminino, não sei o quê. Eu falei, falando dessa questão de nomenclatura em si, aí elas até conversaram que, cara, quando você... Foi até a opinião da Monique que estava aqui, eu não sei se você compartilha dessa opinião, é até bacana você falar, porque você, hoje lidera uma turma com mulheres. Ela falou que quando se fala em jiu-jitsu feminino, é a mesma coisa de você falar, por exemplo, em jiu-jitsu kids. É só você entender, tipo assim, o jiu-jitsu é igual, é pra todos. Só que às vezes, talvez em algum momento, você vai ter que adaptar determinada coisa pra outra pessoa. E é jiu-jitsu. Só que o crescimento do jiu-jitsu, quanto mais mulheres no jiu-jitsu, mais o jiu-jitsu cresce. Mais esporte, quanto mais crianças no jiu-jitsu, mais o jiu-jitsu cresce. Quanto mais, poxa, hoje a gente tá vendo uma participação em campeonatos, por exemplo, crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento, como as crianças que têm um transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência, né, portadores de deficiência. Então, assim, quanto mais gente, mais o jiu-jitsu cresce.
Pra mim, quanto mais crescer, mais todo mundo ganha. Porque se a minha academia tá crescendo, a sua academia vai crescer. Todo mundo vai ganhar no fim das contas. Só que hoje existe briga, existe racha. E aí até te perguntar pra você dar sua opinião sobre essa questão do jiu-jitsu feminino em si. O que você acha sobre isso? Sobre esse termo que a galera usa? Porque assim, é jiu-jitsu. Só que a galera hoje fica criando meio que uma separação. Na sua cabeça, como você vê isso? Cara, mas eu acho que essa separação a gente cria pra mostrar que existe também o próprio feminino. Entendeu? Tá certo que teria que ter essa... Não precisaria ter, mas enquanto a gente é minoria, enquanto a gente ainda tá crescendo, acho que tem que ter essa, entre aspas, nomenclatura. Sim. Pra mostrar que tem espaço pra gente também. Porque se eu chego, uma academia só de jiu-jitsu, mas tem turma feminina, a mulher que nunca fez vai falar, caraca, então tem espaço ali pra mim também. Exatamente. Eu não sei se eu consigo deixar claro também. Minha opinião é essa. Por exemplo, tem que ter a turma feminina, inclusive eu apoio a academia ter uma turma feminina, tem que existir o jiu-jitsu feminino nas academias, só que as pessoas entenderem que não é algo separado do jiu-jitsu. Sim, sim. Entendeu? Que é o jiu-jitsu, entendeu? Até porque, assim, trazendo português claro, se uma mulher tá fazendo jiu-jitsu por defesa pessoal, não é pra se defender de outra mulher. Ela tá indo pra se defender de um homem. A gente tem que ser sincero nisso. Então, assim, eu acho que a turma feminina abre muitas portas. A Mel teve aqui, ela comentou que ela só começou no jiu-jitsu porque uma pessoa de confiança, o irmão dela levou ela. Que se ela passa numa academia e vê um monte de homem se agarrando suado, ela vai falar, ih, não quero saber disso aí não. Então, através do irmão, ela entrou. Mas da mesma maneira, pode ser você que tá motivando mulheres a buscarem o jiu-jitsu. E a partir dali, elas também vão treinar na turma feminina, vão treinar na turma com todo mundo, porque... Se a pessoa tá buscando por defesa pessoal, ela tem que estar pronta para qualquer adversidade, né? Porque, infelizmente, o mundo hoje é muito complicado. Não, com certeza. E eu vou te falar assim, um dos meus objetivos hoje com a minha turma feminina, né, é mostrar o quanto que eu tive de benefício também com o jiu-jitsu, sabe? Mostrar para elas que, cara, se eu tive, dá para elas terem também. Claro que, cara, o jiu-jitsu é 100% adaptativo. Essa é a maior, entre aspas, desculpa que eu dou pra toda mulher que chega lá. A mulher fala assim, muita mulher que chega lá e fala, não sei. Sei lá, tô com sobrepeso, sei lá, tem muito tempo que eu não faço um esporte, tem problema de coluna. Aí eu falo assim, cara, o jiu-jitsu é adaptativo pra todos os tipos de peso, todos os tipos de problema que você acha que você tem. Então, é adaptativo. Então, eu gosto de vender, entre aspas, essa ideia, né? Falo para as mulheres também. Mas, assim, me trouxe muitos benefícios. E não é benefício físico, porque eu sei que o jiu-jitsu traz benefício físico para todo mundo, né? Além de ser uma atividade física, né? Traz benefício físico. Mas mental. Desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento pessoal. E no profissional também, né? Com certeza. E você, é até uma coisa bacana de você falar, até na sua visão também como psicóloga, como é que você vê que o jiu-jitsu impactou talvez você e até as suas alunas, porque eu imagino que hoje você deve ter alunos que já estão um tempo com você, então você já deu para ver essa diferença. Como é que afeta a autoconfiança da pessoa, principalmente da mulher, dela se sentir mais confiante, sabe, em determinadas situações, que por exemplo, a Mel até comentou aqui numa situação que no condomínio dela lá começou uma discussão e o cara quis crescer pra cima de uma mulher e ela se impôs. Mas ela até comentou, talvez se eu não treinasse jiu-jitsu eu não conseguiria me impor. Eu abaixaria a cabeça também. Então, assim, é como o jiu-jitsu impacta a pessoa de maneira que ela também consiga, assim, se posicionar mais, se impor mais na vida de maneira geral. Não, com certeza. Isso aconteceu comigo também, tá? Na parte pessoal, porque... Cara, eu sempre fui uma pessoa muito passiva com relação a certas coisas. Eu aceitava muitas decisões, tanto em relacionamentos quanto dentro de casa. Então, tipo assim, o jiu-jitsu me fez enxergar quanta força eu tinha fisicamente, óbvio, mas, tipo assim, mentalmente também, sabe? De fato, ter autonomia para tomar decisão. De não precisar ficar aceitando coisas. E vendo que eu mereço outras coisas além. E eu vejo que isso está acontecendo ali com as meninas também da turma, pelo jeito que elas falam, pelo jeito que elas andam, pelas coisas que elas estão conquistando. Teve uma aluna minha que ela postou que ela começou a fazer jiu-jitsu vai fazer um ano com a gente lá. Ela emagreceu 17 quilos. Caramba, olha que transformação, em um ano. Em um ano, assim, cara, o que ela postando é muito... Cara, é enriquecedor pra mim, de verdade, assim, de ver uma pessoa que eu tô ali do lado, o quanto que ela evoluiu. E não foi o que eu falei, não é a parte física, é o quanto que ela mudou mentalmente também. Não saber que você impactou a vida de uma pessoa, né, cara, é transformador. Não tenho dúvida disso. E como você falou, eu sempre gosto de falar que o jiu-jitsu a gente não é igualdade, né? No jiu-jitsu parece que a gente busca equidade, né? Porque o jiu-jitsu ele vai se adaptar pra todo mundo, cara. O jiu-jitsu é pra todos. Então,
Se o cara, pô, é portador de deficiência, ele não tem uma perna, ele não tem um braço, ele consegue treinar jiu-jitsu. Ele consegue. Ele vai chegar lá, vai ter que adaptar uma posição, outra coisa, mas ele vai treinar. É pra todo mundo. Não tem isso da pessoa, não, por causa disso, tô acima do peso, não posso treinar. Cara, Adaptativo. Eu até brinco, eu, por exemplo, minha perna é muito grossa, eu não consigo fechar triângulo em ninguém, cara. Ainda mais na minha categoria, eu já tenho a perna grossa. Pegar um cara enorme também com mais de 100 quilos. Isso é difícil, né? Eu não fecho um triângulo em ninguém, cara. Mas agora o magrinho, cruz credo, qualquer coisa tá fazendo triângulo. Eu tomo direto os moleques lá na academia. E aí é adaptado pra cada um, tem que saber sair, não dar triângulo nos outros. Então, cada um vai entender o seu jogo, o seu perfil e vai adaptando. E tem pra todo mundo. Tem um cara que faz por hobby, tem um cara que quer perder peso, tem um cara que quer ser atleta, tem um cara que tá ali porque quer ser professor, quer ter uma fonte de renda através do jiu-jitsu. E todo mundo tá no mesmo barco, tá todo mundo junto e todo mundo, se dá bem. Pessoas com objetivos diferentes, uma vida pessoal totalmente diferente, condições sociais totalmente diferentes. E dentro do tatame todo mundo conversa igual. Eu acho isso muito bacana dentro do jiu-jitsu. Demais. O professor Darcy, né, que é o professor da nossa academia, ele fala direto, né? Às vezes quando termina um treino, a gente faz um treino livre, né? Todo sábado lá na academia, e vem pessoas de outras equipes também, vão lá treinar com a gente. Todo final de treino ele fala assim, cara, aqui por mais que a gente esteja, sei lá, com 5 equipes, 10 equipes, todo mundo junto, a gente veste a mesma camisa, que é a camisa do jiu-jitsu. Cara, isso aí me marcou tanto que toda vez eu fico lembrando disso. E é justamente isso. Cara, todo mundo tá vestindo a mesma camisa. Principalmente quando tu entra ali, tu vai treinar com pessoas que fazem coisas completamente diferentes de você, da gente, né? Eu falo isso pras meninas também, que é uma coisa que quando a gente entra no jiu-jitsu, a gente se compara muito, né? A gente vê o mais graduado, fala, caraca, será que um dia eu vou conseguir chegar? Será que... Várias dúvidas também, vários questionamentos. E, cara, essa comparação acaba quando a gente tem essa consciência de que, tipo assim, a gente tá fazendo a mesma coisa. Tá no mesmo... A gente colocou o mesmo kimono e estamos fazendo a mesma coisa. A mesma aula, no mesmo ambiente. E não importa, é uma coisa que eu acho bacana do jiu-jitsu, assim... Não importa o carro que você estacionou lá fora a hora que você entrou na aula. Não importa o kimono que você está usando, porque hoje tem kimono de 300, tem kimono de 2.000. Então, assim, não importa, é todo mundo igual ali dentro no tatame. Você vai respeitar o mais graduado. E isso que você comentou, assim... É realmente um problema, porque parece que hoje em dia todo mundo tá vivendo no ontem, né? A pessoa quer pra ontem as coisas. Então a pessoa começou jiu-jitsu hoje, ela tá olhando o cara que é faixa preta, que tem 15 anos de tatame, e ela quer fazer as coisas igual o cara tá fazendo. Sendo que, cara, respeita o seu processo. Com o tempo você vai progredindo, é se comparar com a sua versão de ontem. Isso é em tudo na vida. O cara começou a produzir um conteúdo na rede social e quer se comparar com um influenciador que já tem 1 milhão de seguidores. Isso é o que mais acontece. Cara, a rede social faz a gente entrar nesse mundo de comparação, de falar. Mas o jiu-jitsu, ele meio que... Não é que ele me ensinou, mas eu acho que ele potencializou um pensamento que eu tinha com relação a isso, né? De, cara, eu sempre tive muita pressa. Quando eu tava na faixa branca, eu queria muito chegar na faixa azul. Eu achava que eu merecia pegar agora. Tipo assim, eu comecei hoje e amanhã eu tinha que pegar. Mas eu não tenho mais esse senso de imediatismo que eu tinha. Na faixa branca eu tinha mesmo. Na azul, no comecinho da azul ainda tinha também, porque eu ficava me questionando assim, porque, cara, por que eu não tô ganhando nada? Eu fiquei o meu primeiro ano de azul todo perdendo. Perdia muito no meu primeiro ano de azul. Veio muita porrada, mas assim, cara, eu ficava me questionando, por que eu não tô ganhando? Por que, sabe, querendo logo, querendo ganhar logo, querendo fazer alguma coisa. E eu fui aprendendo a não ter esse senso de imediatismo com o próprio jiu-jitsu. Principalmente depois que a gente abriu a academia. Acho que depois que a gente abriu a academia, cara, é um outro processo. Uma outra mentalidade. Abriu assim, sua mente em muitas coisas. Tem mais pressa, eu vou te falar, não tem mais pressa de nada, preciso viver agora. Só penso isso. Tem uma frase cênica que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, apressa-te a viver bem e veja que cada dia por si só é uma vida. Porque realmente em cada dia você tá vivendo coisas que não vão voltar mais. Você tá vivendo momentos no seu relacionamento, vivendo momentos com as suas alunas, que são momentos que não vão voltar. É hoje, amanhã é diferente. Entendeu? Então é muito bacana você ter esse pensamento de, pô, deixa eu viver aqui o hoje. Isso, as pessoas não podem confundir a gente falar você viver o hoje com você não ter uma ambição, com você não ter planos. Não, tá tudo bem. Você ser ambicioso, ter planos, mas é o fato de você estar tranquilo, estar vivendo agora, respeitando o seu processo. Até porque é uma coisa que a gente não entende, você comentou da azul. Muita gente fala que a azul é a faixa mais difícil. Muita gente fala porque na azul muita gente desiste. Porque realmente, às vezes você pega azul, por exemplo, seu primeiro ano de azul, você acabou de pegar azul, às vezes você tem pouco tempo de jiu-jitsu, com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você pegou azul, dependendo do tempo de cada um, né?
Às vezes você tá com um cara ali que tá 3 anos de azul, casca grossa, ou aquele moleque que começou a treinar com, sei lá, 5 anos de idade, que tá na azul ali com 18, já há 2 anos, casca grossa, um tempão já de jiu-jitsu, e você quer se comparar com essas pessoas, sendo que você acabou de pegar a faixa. Fica frustrado ali, né? Acontece muito isso. Principalmente em competição também, né? Que tu vai lutar com as pessoas que estão, às vezes, 5 anos de azul, tá um. É muito complicado. E até na questão que a gente comentou antes, da galera não postar quando perde, né? Parece que a galera achou feio perder hoje em dia. Mas é porque também é outro problema da rede social. Porque, por exemplo, aí a pessoa entra no seu perfil lá hoje. Aí vê, caraca, a Flávia tá competindo aqui, tá ganhando tudo. Aí a pessoa quer ser como você, ela tá se inspirando em você. Aí, se ela perder, já acabou tudo. Ela, pô, a Flávia só ganha, por que eu tô perdendo? Aí ela só quer postar quando ela ganha. Sendo que ela não viu tudo que você passou lá atrás antes de estar ganhando agora. Todos esses caras que estão ganhando hoje, eu citei até o Bochecha antes, tem um documentário muito bacana dele no YouTube, assim, que fala, muito além da luta, não lembro o nome, mas é contando a história dele, e ele fala de quantas vezes ele foi pro Mundial e perdeu. E hoje é o maior campeão, tipo assim, da história no Mundial. Eu vi até um corte do Eric Muniz falando sobre isso, né? Que ele perdeu pra caramba, e só depois que ele conseguiu ganhar, e agora ele ganha tudo, né? Não. É ótimo, assim, como atleta. O cara tá voando. Ele é o melhor, assim, da categoria dele hoje em dia. E um jiu-jitsu bonito. E jiu-jitsu bonito. Mas assim, ele contou, ele meio que fez um corte, porque agora, cara, não lembro qual foi o podcast que ele foi, mas ele chegou a comentar que ele perdeu pra caramba, né? Então, assim, existe isso, assim, da gente não... A gente esquecer, às vezes, o que aconteceu antes e só olhar porque a pessoa tá conquistando agora e achar que, cara, você não precisa passar por aquilo que a pessoa passou, sabe? Tipo, você... Claro que cada um tem seu caminho, né? Você tem o teu caminho a cumprir, eu tenho meu caminho a cumprir. Mas, assim, até tu conseguir alcançar alguma coisa, você vai perder muito. Você vai, às vezes, se frustrar muito e aprender... Aí esse é o desafio, aprender a lidar com você estando frustrado, estando, às vezes, achando que tá estagnado pra poder alcançar aquilo que você quer. Entendeu? Em tudo na vida, né? Porque, assim, a comparação, né? Eu acho que é um dos maiores... A rede social realmente potencializou isso, como você falou, né? Porque a pessoa, por exemplo, tá começando um negócio. Aí ela quer olhar o cara que já tá empreendendo no ramo há 30 anos, que já errou pra caramba, que já quebrou, já correu o risco de ir à falência e quer se comparar com um cara que tá há 30 anos no trabalho. Então, assim, hoje em dia, pra tudo, cara. As pessoas querem pra onde? É até um negócio que eu trabalho diariamente em mim, que até com um projeto igual o podcast. Cara, eu tô curtindo aqui meu processo, tô sem pressa. Pô, me amarro isso aqui, pô, tô aqui aprendendo com você, entendeu? Já troquei ideia com pessoas incríveis aqui, eu sei que tem muito mais por vir, então não tô com pressa. Não, o projeto tem que acontecer X coisa. Calma, entendeu? Vai acontecer. Poxa, tô curtindo, você curtiu o processo, é muito bom. Mas vou te falar, às vezes eu fico pensando que sucesso pra mim é isso, você aprender a lidar com você dentro do processo e aprender a de fato apreciar o processo. Porque o pessoal, é muito bom você postar lá, aprecia o processo e tudo mais, mas se você não sabe realmente apreciar, tá no processo, viver o processo, cara, você não vai, tipo, viver. Porque assim, é bom a gente olhar pra frente no sentido de planejamento. Você quer crescer no teu canal, então você tá planejando coisas mais pra frente, tá fazendo várias coisas pra você alcançar aquilo que você quer. Mas você tem que olhar pra agora, você tem que ver o que você tá fazendo agora. Até o mínimo do mínimo. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo até em preparação mental também. Tipo, cara, se eu tô aqui com você, eu não vou deixar minha cabeça ir pro que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa. Porque se faz isso, já era. Eu já não tô mais aqui. Então é isso que eu falo pra todo mundo. Cara, quanto mais você estiver presente, se sentir presente, é o que vai te ajudar a tudo na vida. E o jiu-jitsu ajuda muito nisso, né, cara? Eu até brinco que, assim, eu curto muito estudar sobre mindfulness. Aí eu falo, cara, pra mim o jiu-jitsu é uma prática de mindfulness absurda. Porque você vai fazer um rola com alguém ali, cara, não tem como você botar a cabeça em outro lugar. O cara tá, qualquer momento ali, pode quebrar teu braço, te estrangular, te apagar. Pô, você tem que estar focado no momento, você tem que aprender a viver o momento, tá pronto pro que você vai fazer ali. Então eu acho que o jiu-jitsu é uma preparação pra vida. Eu sinto que, assim, talvez você tenha sentido isso em você, que a pessoa, a Flávia que lidava com problemas de uma maneira antes do jiu-jitsu não é a mesma hoje, né? Talvez, assim. Eu sinto muito isso pra mim. Assim, o jiu-jitsu
cara, transforma. O pessoal fala muito que, cara, o jiu-jitsu salva mesmo. Já vi várias pessoas sendo salvas de fato aí pelo jiu-jitsu, mas, cara, é uma ferramenta de transformação. Com certeza. Eu vejo que o jiu-jitsu, assim, quantas pessoas eu vejo nas crianças, às vezes eu fico vendo lá no CT, cara, aquela criancinha que chegou antes nem falava, de cabeça baixa e tal, aí daqui a pouco tá chegando, brincando com todo mundo, animado, pedindo pra fazer, antes não queria nem fazer posição, não queria nem aquecer, agora já tá pedindo pra fazer um rola, tá... Entendeu? Como é que é a evolução? Vai vindo, pô, aquele jovem vai mudando, é que, como a gente falou no caso da mulher, você conseguir se posicionar de maneira diferente dentro das relações, na sua vida, no seu trabalho. Então, cara, é um impacto geral na vida da pessoa. Não, com certeza. Tem um vídeo lá no Instagram da escola que a gente fez, que eu perguntava justamente o que mudou na sua vida depois do jiu-jitsu para as meninas. Cara, eu vejo esse vídeo até hoje. Às vezes, quando eu quero dar um up assim na minha cabeça, eu falo, cara, eu vou lá ver esse vídeo. Porque, cara, eu me arrepio com as respostas que tem. Porque nem eu imaginava o quanto que ajudou em algumas meninas. Então, assim, eu adoro esse vídeo. Se quiser ver lá, tá lá na GB Relé. Bora ver, você deve até se emocionar, né, cara? Cara, muito maneiro, assim, eu vejo até, cara, postura também, sabe? Não postura não, postura interna, assim, do jeito de falar, cara, muda muita coisa. Por isso que eu falei, cara, é uma ferramenta de transformação. Não só o jiu-jitsu, sim, muitos esportes também fazem isso, sabe? Mas como eu faço jiu-jitsu, eu vou puxar... Puxa a sardinha pro nosso lado. Exatamente. Vou pro jiu-jitsu. Inclusive, além disso, também é a ferramenta de autodefesa, né? Então, isso pra mim é o principal também, que é uma coisa que eu falo pras meninas. Cara, tem que saber se defender. E às vezes saber se defender não é você dar uma chave de braço, que isso também é defesa, mas é você também, foi o que eu falei, ter autonomia pra se impor, como a Mel falou. Se impor em situações que você, cara, jamais ia se impor antes. Isso é bacana. Eu gosto muito quando vejo algum professor falando disso em aula, que a defesa pessoal vai muito além só de você saber, que nem você falou, dar um armlock, fazer um estrangulamento. Cara, é você tá na rua e você saber como se comportar, você saber identificar situações estranhas que estão acontecendo ao redor, você saber realmente fazer uma defesa em alguma situação que chegue a esse ponto, sabe? Porque o jiu-jitsu também eu acho que vai muito além, assim, né? Eu acho que... eu sempre vejo alguns cortes assim no Instagram falando disso. Eu acho bacana, tipo assim, que a pessoa boa não é aquela que pô, se omite de tudo. Que é que, não, confusão, vamos deixar pra lá, não sei o quê. Porque às vezes a pessoa nem tem o que fazer. Mas agora eu acho realmente a pessoa boa é aquela, por exemplo, uma mulher arrumou uma briga com você na rua. Começou a discutir com você, querer brigar com você. Você soube manter a calma, isso aí. Pô, você tinha todo o potencial de machucar aquela pessoa, de fazer mal àquela pessoa. Mas você tá ali, mantendo a calma, sabendo sair. Eu acho que a defesa pessoal, ela engloba isso tudo, sabe? Esse comportamento da pessoa, de você enxergar além, de você saber também que, assim, às vezes, não é porque você tem esse potencial, às vezes, de machucar alguém que você deva fazer isso. Até porque você não sabe o que a pessoa pode fazer depois. Com certeza. Eu vou te falar, e até lembrou de uma situação que eu passei com meu namorado uma vez. A gente estava na fila de um restaurante e tinham 2 rapazes bebendo, né? Estavam bebendo, estavam olhando muito pra gente. Meu namorado percebeu, tipo assim, só que eu, sei lá, acho que quando eu tô com ele eu me sinto segura, então nem percebi. E aí, ele falou assim, cara, vamos embora. Eu falei, que isso? Doida pra comer naquele restaurante. E vamos embora. Aí eu, pô, beleza. Eu falei, cara, será que ele tá bolado com alguma coisa? Quando chegou no carro, ele falou assim, cara, defesa pessoal é antecipação. Tinham isso. 2 caras bebendo ali, não paravam de olhar pra gente, paravam de olhar pra você. Melhor a gente evitar e almoçar e comer em outro lugar. Pronto. Cara, essa situação, isso tava no comecinho do jiu-jitsu, acho que eu tinha 1 ano e meio de jiu-jitsu. E aí eu tenho essa situação pra mim, e eu guardo isso pra mim, antecipação também do perigo, sabe? E é isso. Quando eu dou aula de defesa pessoal pras meninas, eu falo isso, cara, você tá num ponto de ônibus, esquece ficar com fone de ouvido, com o cara no celular encostada em qualquer lugar. E, cara, você precisa se antecipar. A gente não mora num lugar seguro, infelizmente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Não, assim, o Brasil num todo não é seguro. Acho que o mundo, né, infelizmente, mulher não tá segura. Então a gente precisa saber se defender, o básico, né? É aquela frase, né? Melhor a gente saber e não precisar do que precisar e não saber nada, né? E é isso que eu falo, assim, o jiu-jitsu, a defesa pessoal, ela tá além, por exemplo, é você saber que, por exemplo, você tá andando no Rio de Janeiro de madrugada, de carro com a sua família. Aí tá um sinal fechado. Meu, eu não paro. Não. Eu não paro.
Eu vou parar 2 horas da manhã, sei lá, num sinal fechado ali. 10 horas da noite eu não paro. Não, 10 horas da noite. Se a rua estiver vazia, filho, depende do horário, eu vou embora. Você correu o risco de parar ali, de alguém chegar, te assaltar, te abordar. Então, assim, tá muito além. É você saber reconhecer o ambiente, ter mecanismos de defesa, comportamentos para sair dessas situações, sabe? Que nem você comentou o caso do ponto de ônibus, você não ficar ali desatento. Olha ao redor. Vê se tem alguém se aproximando, se alguém tá mal intencionado. Não só até em questão de furto, né? Mas no caso da mulher, de um homem tentar te agarrar, tentar fazer alguma coisa. Então, infelizmente, você tem que estar pronto o tempo todo. O tempo todo tem que estar arisco ali, com medo do que vai acontecer. E fora essa questão que a gente falou também de viver o presente, né? Às vezes é porque a gente não sabe lidar com tédio, né? O ser humano não sabe lidar com tédio, não sabe. Então, se eu tô parada esperando um ônibus, se eu tô parada esperando alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o celular e ficar mexendo no celular. Então, vai ser hoje em dia natural, né, do ser humano. Mas, cara, às vezes é aprender a lidar com isso também. Cara, guarda o celular, não é nem... É a questão da defesa pessoal também, mas aprenda a lidar com teus pensamentos. É difícil. Mas é possível. Com certeza. Eu gosto muito disso, cara, que o ser humano sabe lidar com o tédio, porque eu até brinco assim, eu vim de cidade pequena. Então, assim, no Rio não é tão comum ver isso, pelo menos eu não vejo, né? Mas era comum lá na minha cidade você olhar, tipo assim, os velhinhos na cadeira, pô. Bota uma cadeira na frente de casa e fica olhando os carros passar. Tal. Eu, criança, eu ia jogar bola, aí a quadra ficava assim, uns 2 quarteirões lá de casa. Aí eu ia andando, ia passando e todo mundo mexia comigo. Minha mãe, todo mundo conhece minha mãe na cidade. Aí, ó, o filho da Célia aí, não sei o que tal, mexia comigo. Aí eu vi os velhos lá tudo sentado, vendo os carros passar, mexendo com as pessoas, conversando. Às vezes um ou outro parava pra conversar. Hoje em dia nem eles, filho, você passa e já estão no celular. No celular, né? Ninguém fica. Eu fico vendo, cara, é um absurdo. Às vezes a pessoa tá, por exemplo, eu já percebi isso em mim, falando de mim, por exemplo. Eu até que, por exemplo, TikTok eu não uso, eu só tenho porque eu posto os cortes do podcast agora, antes eu nem tinha. Por exemplo, Instagram, eu consumo conteúdo, mas não é tanto. Meu negócio é YouTube, eu gosto de vídeo do YouTube. Eu vejo vídeos maiores, assim, cortes de podcast, vídeos maiores, eu gosto, é o conteúdo que eu gosto de consumir. Cara, às vezes eu tava indo lavar uma louça, eu tava colocando um vídeo ali pra eu ficar vendo. Pô, não tô conseguindo lavar uma louça, pô. Não, eu parei, tem alguma coisa errada aqui, pô. A gente não pode ter prazer o tempo todo, não. Tem que saber lidar com aquele, viver aquele momento ali, saber o que eu tô fazendo. Cara, mas eu vou te falar, eu terminei de ler um livro hoje, inclusive, Roube como Artista, né? Não sei se já ouviu falar desse livro. Um livro bom que tem uma parte que ele fala sobre isso, tipo assim, cara, aprenda a lidar com o tédio pra você, não só pra você ser criativo, mas é o que a gente tá falando, aprender a viver um momento também. Quantas vezes você não já almoçou vendo alguma coisa e você nem sentiu o gosto da comida? Isso acontece muito, acontece comigo também, às vezes. Agora eu tô tentando dar uma parada, né? Às vezes é uma coisa que eu falo também até pros atletas que eu atendo, as pessoas que eu atendo, cara, vive o momento. Eu sei que é difícil, eu falei, cara, às vezes é difícil lidar com os pensamentos que você tá tendo, às vezes é difícil você lidar com, sei lá, com o ambiente que você tá, mas coma comida comendo a comida. Leia o livro lendo o livro. Sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Flávio, coisa mais básica. Quantas pessoas hoje você fala assim, no seu dia a dia, você conversa que te olham nos olhos? Vou te falar, eu nem percebo. Mas, raro. Não tem mais. Hoje você vai falar com as pessoas, tá todo mundo olhando pra baixo, olhando pro celular. Cara, as pessoas me dão um nervoso, pô, você vai apertar a mão. Eu vou apertar a mão do cara assim, ele tá olhando pra baixo. Pô, me olha nos olhos, cara. Pô, básico. Eu tô conversando com você, tô falando com você. Cara, mas as pessoas têm dificuldade às vezes também. Tem esse caso. Que conexão. Cara, falta de conexão. E a falta de hábito de conversar também. O próprio celular faz isso com a gente. Tá tão, sei lá, entretido ali no teu celular. Você fica tão dentro do teu celular e quando você vai pra uma conexão real, tu nem sabe como é que é. Hoje em dia, como diz o Bauman, né, nos livros dele, os amores líquidos, né, a geração mais vazia mesmo, né? Rede social, cara, você vê assim, por exemplo, eu ainda não tenho família, tipo assim, questão de ter esposa, filhos, ainda não tenho, mas uma coisa que eu acho muito bacana, sempre que eu vejo na internet, é aquelas tradições, por exemplo, de família sentar pra jantar todo mundo na mesa, tomar café todo mundo junto, batendo um papo, porque hoje é normal, foi normalizado, não quer dizer que é normal. Pô, tá todo mundo aqui na mesa comendo e tá todo mundo assim. Todo mundo no celular. Aqui, ó, tá mexendo no celular e não conversa. Não, mas isso eu percebo quando eu vou pra restaurante, assim, que você olha em volta,
Cara, tem muita gente. Tem casal que tá sentado assim, ó. O cara tá mexendo e a mulher tá mexendo. Eu falo, gente. Aí chega a comida, a pessoa tá assim, ó. Comendo com o celular. As pessoas não sabem mais viver o momento. Não sabem mais. Esqueceram. E aquilo ali não volta. Não. Cara, então, é muito difícil. Por isso que é difícil. Por isso que as pessoas não sabem lidar com o tédio. Porque essa questão de você fazer isso, o pouquinho que seja, tipo assim, de você almoçando, tipo, fazendo aquilo que você tá fazendo, é muito difícil. Primeiro você se adapta a sempre ter um estímulo. Tipo, ouvir música lendo. Cara, eu já fiz muito isso. Sério, não sei onde que tava com a cabeça. Porque você não se concentra, a gente não é multitarefa. Falo isso pra todo mundo. Cara, seria uma dádiva de Deus se a gente fosse multitarefa na vida, mas a gente não é. Então a gente não tem como eu estar com você aqui conversando e pegando meu celular e não tem como. Não presta atenção. Eu até aprendi agora, tomei uma chamada sem querer aqui. Não, mas eu tenho costume, eu leio muito na barca, indo trabalhar, que eu moro em Niterói e trabalho no Rio, né? Aí na barca eu tenho costume de ler, eu sempre boto fone com aquelas músicas lo-fi, sabe? Que não tem áudio. Por quê? Consegue? Então, por quê? Porque eu acho o ambiente pra mim pior. Porque na barca é um cara vendendo doce, é o outro fazendo rap, é o outro pedindo uma ajuda e tal. Então, assim, tem tanto estímulo que aí eu boto o fone ali, aquela música que não tem letra, né? É só batida. Aí eu paro pra ler, já vou parar. Cara, então, tem uma estratégia boa também. Quando eu tô num ambiente que eu não consigo ler, tipo, sei lá, tô esperando uma coisa, tá muita gente falando, eu coloco fone, mas eu coloco aqueles ruídos, né? Ruído branco, ruído marrom, só pra ter o barulho assim, pra eu não ouvir nada de fora, só o tsh, e começo a ler. Bacana. Barulho de chuva, cara, eu gosto. Às Barulho vezes de chuva tem no também. YouTube uns canais que eles ficam botando live 24 horas, barulho de chuva. Aí eu fico lá, às vezes, também. Porque música, cara, eu percebi que eu não consigo me concentrar com música. Antigamente, antes de atender, eu gosto de ouvir um... isso aqui é um segredo, né? Tudo bem. Antes de atender, eu gosto de ouvir Mozart, eu gosto de ouvir um Chopin, que é, cara, calmo pra minha cabeça. Aí eu fui tentar fazer isso, escrevendo roteiro, organizando minhas coisas, não consigo. E ainda mais, por exemplo, aí você tocou num ponto que música clássica, por exemplo, quando você começa a pegar aquele ouvido assim, mais musical, de você realmente curtir a música e tal, você quer se concentrar na música. Exato, eu acho que é isso. Por isso que eu falo, cara, a gente não é multitarefa, mesmo que seja só o ouvido, mas eu tô trabalhando a visão, não dá. Eu falo que eu sou um idoso, né? Eu comprei uma vitrola. Aí eu comprei uns discos Beethoven, Mozart. Aí às vezes eu quero botar pra fazer alguma coisa. Eu inventei um dia e falei assim, pô, eu curto muito café. É um dos hobbies que eu tenho assim. Aí fui, preparei meu café, botei a vitrola pra tocar. Agora falei, vou sentar pra ler um livro tomando café. Não consegui. Não consegui. Mas cara, não dá. Tentei, não consegui. Falei, pô, crente que eu ia ter aquele momento, tipo assim, botar a vitrola, pegar meu cafezinho, tomar um café aqui ouvindo, não consegui. Falei, pô, eu não sabia se eu prestava atenção na música, se eu prestava atenção no livro, a atenção tava dividida. Aí você lê uma página inteira e não lembra nada que você acabou de ler. Por isso que eu parei de ouvir música lendo. Não conseguia. Eu terminava o livro e falava, caraca, como? Não entendi nada. Eu tinha que, caraca, voltava as páginas assim, ó. Mas, cara, a gente não é multitarefa. Não tem como a gente brigar com isso. Apesar da gente conseguir, tipo, a gente consegue dividir nosso foco, mas ele fica dividido. E até nessa questão, assim, voltando pra luta, como é que você vê, por exemplo, que durante a luta você tá concentrado ali em lutar, tem um barulho todo do ambiente em volta que, às vezes, tem 8 lutas acontecendo ao mesmo tempo, dependendo de onde você tá lutando. Então, é a equipe gritando pro cara que tá lá na outra ponta, mas você tá ouvindo, porque o estádio, às vezes, não é tão grande. Então, assim... como é que você vê para os atletas filtrarem isso e ainda conseguir ouvir o coach dele que tá aqui gritando? Que às vezes você tem que estar ouvindo o que o seu coach tá gritando, que às vezes um detalhe que ele tá falando ali que você não tá vendo, você muda tudo, entendeu? Como é que você acha que também que a pessoa consegue se preparar para esse momento? Você acha que isso que você aplica no dia a dia na vida também tem essa importância na hora? Ah, com certeza. Sim, foi o que eu falei. Quando você aprende a ter esse foco, né, no presente, nas coisas que você está fazendo na tua vida, quando você vai fazer uma coisa que, querendo ou não, é desafiador, cara, tua cabeça já vai estar preparada. Vai estar... eu consigo fazer isso, né? A cabeça vai falar pra você, né? Tô falando que eu consigo fazer isso também. Mas a cabeça vai mandar esse comando pra você, tipo, cara, você faz isso, sei lá, bebendo água, não vai fazer isso lutando. E, cara, é treinável também. Quanto mais você se expõe a essa situação de esse clima hostil de competição,
se expõe ali aos riscos, tá ali presente, fazendo o que você tem que fazer, cara, mais fácil de você trabalhar esse foco. E ver o que você tá ouvindo também. Porque às vezes, cara, não adianta nada você trabalhar o teu ouvido e ficar ouvindo só o coach do adversário. Tem que Porque às vezes tu vai ficar ouvindo, tá cansado, tu sabe que tu não tá cansado, sabe que aquilo ali é só pra te alfinetar. Então, se ficar dando ouvido a isso, você tira o foco, você coloca o foco só no teu adversário, só no que o coach tá falando, o coach do adversário tá falando. Quando você devia estar focado ali em você, né? Exatamente. Aí bagunça tudo a sua cabeça. E, cara, o nosso corpo é incrível que ele se adapta a tudo, né? De bom e de ruim. Assim, se você levar o seu corpo pro lado ruim, assim, né? Ter comportamentos ruins, seu corpo vai se adaptar àquilo. Se você for levando ele para comportamentos bons, por assim dizer, seu corpo vai se adaptar àquilo. Então é muito bacana você ver como é que realmente tem até um livro que fala sobre os micro-hábitos, né? Esses pequenos hábitos que a gente vai fazendo, esses pequenos ajustes do dia a dia, tem um resultado lá na frente, sabe? Tem um impacto bacana, né? Com certeza. Eu li uma frase, agora eu não lembro onde que era isso. Como é que era? Faça exercício, se alimente bem, que teu eu do futuro vai te agradecer. Faça agora, porque o do futuro te agradece. Certeza. Às vezes você agora nem tá colhendo tantos frutos do que você tá construindo, né? Mas o seu eu do futuro... você falou, eu vi uma amiga postando hoje. Ela postou um vídeo treinando assim. Ela é psicóloga também, a Johanna. Aí ela botou treinando para que a Johanna de 80 anos, eu acho, alguma coisa assim, consiga fazer suas atividades tranquilamente. Eu falei, caraca, é muito... E eu acho que um dos melhores pensamentos que a gente pode ter na longevidade. Porque quando você não quer tudo pra ontem, você quer a longevidade na sua vida, você é mais calmo. Você vai chegar, você vai trabalhar. Inclusive tem aquele livro, eu ainda não li, cara. Eu já assisti tanto podcast sobre ele que eu sinto até que eu li o livro, aquele Outlive, você já viu? Ah, eu tô ligado. Que ele é focado em longevidade. Eu acho assim bacana, porque em tudo na vida, se você tiver uma mentalidade de longo prazo, você constrói algo significativo, né? Você formou em psicologia. Tô construindo meus pacientes, a minha autoridade, o meu nicho. Tô construindo, sei lá, tô investindo meu dinheiro, tô investindo na minha academia, como você está fazendo. Então, assim, você tá construindo, você tá trabalhando nas suas coisas e tá pensando a longo prazo. Você não quer que o retorno... Se você ficar esperando que o retorno vai vir agora, esquece. Mas foi o que a gente falou, é o senso de imediatismo, né? As pessoas são... E a gente só é assim até por causa da rede social também. A gente vê acontecendo, então a gente acha que se a gente começar agora, vai acontecer amanhã. Esse é o problema, acho que é um grande problema da sociedade que a gente está vivendo. Esse senso de que as coisas têm que ser... Você não consegue, olhar a longo prazo. E você, assim, tem uma questão. Você consegue identificar isso nos atletas? Porque você trabalha como, por exemplo, se ele tem essa cabeça mais a longo prazo, ou se ele é aquele cara imediatista. Para simplificar uma pergunta até direto ao ponto assim, o que diferencia o cara que é um atleta de ponta campeão de um atleta comum? Cara, na minha cabeça, sabe o que é? Porque a gente já tocou. Quando o atleta, ele sabe ser resiliente. Eu tenho até uma atleta minha que ela passou por uma situação bem difícil, né? Lesão, né? E aí ela ficou 3 meses sem treinar, acho que ficou mais tempo sem treinar. E aí ela voltou, né? Ela chegou a passar o ano, aí ela voltou. Faltam 6 meses pro Mundial, a gente começou a trabalhar a cabeça dela. 6 meses. Começou em janeiro, ela tá em junho. Então ela trabalhar tudo que ela tinha superado, né? E tudo que ela ainda ia viver. Então a gente começou a trabalhar em cima disso. Ela foi campeã mundial. Caramba, olha que bacana, né? Mas assim, pra mim ela é um exemplo assim, de resiliência. E a gente sempre toca nesse assunto justamente pra lembrar dessa questão de superação. Porque às vezes a gente não consegue enxergar as coisas que a gente supera. Porque a gente só quer pensar no, cara, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. E as coisas que tu fez? Ainda mais vindo de lesão, cara, é muito difícil. Cirurgia, assim, cara, pra mim é um dos piores períodos. Assim, até na época não, né? No tratamento, é difícil também. Porque você vê ali, o atleta, ele passa, primeiro momento é lamentação pura.
tipo assim, de tudo. Cara, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, deveria ter... Nananana. Tu fica 1 mês, às vezes, naquilo, 2 meses naquilo. Um monte de si, né? E o si não existe. Não existe. Mas se eu tivesse feito isso, se, não existe o si. E é ruim porque você vê, tipo assim, muito atleta de jiu-jitsu. Não é você olhar muitas pessoas, cara, o esporte, eu acho que é uma ferramenta incrível também, porque muitas pessoas, às vezes, que vêm literalmente, assim, de baixo, chegam ao topo. Pessoas que, às vezes, realmente não se imaginavam alcançando patamares que alcançam através do esporte. Às vezes, antes não tinha essa perspectiva na vida, esse olhar, imaginavam que poderiam conquistar tudo, conquista. Hoje, graças a Deus, assim, pô, o jiu-jitsu está crescendo tanto que o esporte hoje te leva a patamares muito grandes. Então, pô, é bacana você ver essa galera conquistando. E aí, tudo na vida do cara é o jiu-jitsu. Ele tem uma lesão, ele perde o jiu-jitsu. Eu vou te falar, parece que perde a identidade. O atleta, quando ele se lesiona, ele acha que ele perde a identidade. E aí entra o nosso trabalho de psicólogo. De, tipo assim, de reconstruir essa identidade que ele acha que perdeu. Porque, cara, a identidade, como ele vira o jiu-jitsu é tudo, quando tu para... Outra coisa também, você tem que aprender a lidar com as coisas que você nem olhava antes. Lidar com os pensamentos, lidar com as emoções que você está sentindo ali no momento, lidar às vezes com as coisas de dentro de casa, porque às vezes você estava no treino e você não sabia o que estava acontecendo dentro da tua casa. Então, por isso que eu falo, cara, o lado pessoal e o esportivo, por mais que sejam 2, é uma pessoa só que tá vivendo. Então, você tem que estar em equilíbrio. Porque tem atleta, né, que vive no tatame. Acorda, vai pra academia e bobear o dia inteiro. 3 treinos no dia, dá uma aula e tal, fica ali no tatame, né, fica na academia, e aí do nada o cara não tem mais isso na vida dele. Tipo assim, ele vai ficar um período que ele nem pisa mais no tatame por um tempo. Então aí entra também, né, eu achei bacana você falar, o cara, ele vai se conhecer talvez. Ele vai tentar entender outros hábitos, sei lá, outras coisas que ele gosta, além do jiu-jitsu. Com certeza, mas essa é a, entre aspas, graça da lesão, sabe? Você vai dar um olhar para outras coisas que você não estava olhando antes. Você vai descobrir uma paixão que você nem sabia que tinha. Para depois você até voltar um pouco mais forte pro jiu-jitsu. Às vezes nessa o cara pega um livro para ler, acaba gostando e já vira um leitor, né? Então assim, exatamente, você realmente começa a ver prazer em coisas que você não via antes. E é muito isso. Mas é isso que a gente trabalha também na própria terapia, no próprio tratamento aí de lesão. De você mostrar para o atleta que existem outras coisas além daquilo ali naquele momento. E reconstruir a identidade. Existe uma vida sem ser o jiu-jitsu. Mas é claro que tua vida tem que estar ali alinhada com aquilo que você gosta, que é o jiu-jitsu, aquilo que você faz, que é o jiu-jitsu. E o atleta, assim, você trabalha com diversos atletas, né, diversos níveis. O que pesa mais pro atleta? É a competição ou também, por exemplo, a cobrança, assim, como é que eu posso explicar? Porque além da cobrança do cara ganhar, tem uma cobrança do seguinte: hoje o atleta, por causa das redes sociais, é uma referência. Então, por exemplo, se o cara é um campeão mundial, além dele ser campeão, além da cobrança para ele ganhar, ele como pessoa física é cobrado. Tipo assim, pô, ele virou referência para outras pessoas ali. Pô, tem um monte de criança se inspirando nele, tem um monte de gente que... Pô, sei lá, o Mika hoje. Quantas pessoas não começaram a praticar jiu-jitsu por causa do Mika? Com certeza, muita criança aí também. Ele furou a bolha, pô. Então quantas crianças não se inspiram nele? Quantas pessoas não começaram? Então é uma pressão que ele carrega. Se o Mika hoje na rede social dele é um cara que tá postando, sei lá, é que ele não, obviamente não é um cara disso, mas se ele tá postando na rede social dele usando uma droga, por exemplo, cara, quantas pessoas não vão achar aquilo normal e também vão naquele caminho, entende? Então, por exemplo, às vezes tudo que o cara vai fazer, ele tem uma pressão de ser referência. Tem um cuidado ali, né? Para outras pessoas. Você vê que também isso pesa para algumas pessoas, assim, essa cobrança que ela não é falada, mas que ela existe. Não, com certeza. Todo atleta. Atletas não só do jiu-jitsu, tá? A gente vê até... Vamos colocar até para fora. Os próprios jogadores de futebol aí. Você vê quando eles fazem besteira aí, quantidade de gente que, tipo, ainda defende também. Mas assim, cara, existe essa pressão. Existe. E tem gente que não consegue ter esse cuidado, porque foi o que eu falei, você tem uma vida ali fora do esporte. Às vezes você quer mostrar, mas você não pode, e você não sabe equilibrar, e você às vezes mostra demais. Então, lidar com essa pressão também faz parte do tratamento, faz parte do processo terapêutico. De você saber, nem saber o que você pode e o que você não pode fazer, mas é saber
até que ponto você pode ir, às vezes. Porque quando você vira referência... É difícil. É difícil. É porque eu vejo assim, a gente até comentou, a gente estava conversando em off, eu fiquei assustado de ver, por exemplo, no Mundial, não foi um caso, teve vários, de lutas que acabam e assim, o cara que perdeu, ele não quer nem cumprimentar o vencedor da luta, que ele tá bolado, que ele perdeu, e gente, seu adversário não tem culpa, se ele te ganhou, se foi uma interpretação do juiz, se foi o juiz que te sacaneou, porque teve luta que teve gente, muita gente ficou reclamando da arbitragem, das regras da federação, só que aí, cara, o seu adversário não tem culpa, e aí você sai, você não cumprimenta o seu adversário, as crianças fazem isso. Olha fazendo, né? Pega o exemplo, né? Eu tenho certeza que você tá nas competições, em algum momento você já viu, tipo assim, a criança tá lutando por uma medalha que não vale nada e tá tendo esse tipo de comportamento, porque normalizou. Que tá vendo o cara que é referência dele fazer. Esse é o tipo de cuidado que quem é referência, às vezes, tem que ter também, sabe? Tem que saber lidar com as derrotas. Essa é a realidade aí do esporte, tem que saber lidar com derrota, porque se você não sabe lidar com a derrota, principalmente ali na hora que você é derrotado, olha o exemplo que você dá. Principalmente criança. Cara, criança, ela vai seguir o exemplo. Ela não vai seguir você falando, ó, tem que fazer isso. A criança vai ver você fazendo e fazer igual. Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter. E saber lidar com a derrota. Saber lidar com a derrota é saber lidar justamente com as tuas fraquezas também. Você sabe que tu perdeu e aí? Tem como voltar. E quando você vai para uma competição, você tá assumindo um risco ali. É 50-50. É 50 ele e 50 eu. Quem quiser mais, ganha. Quem fizer mais, né, ganha. Só que assim, quando você... Às vezes a gente, quando tá tão sei lá, consumido aí pelas emoções, a gente às vezes não consegue controlar mesmo as coisas que a gente tá, as reações que a gente tem. E acontece isso. Se eu falo, cara, o trabalho do psicólogo não é só te preparar mentalmente, é justamente fazer você entender o que você está sentindo para você reagir melhor diante de uma situação dessa. Cara, você vê que é todo um... Por isso que é importante a pessoa buscar a terapia antes, né? Porque é todo um trabalho antecipado. É pra você pensar tudo que a pessoa vai viver lá na frente. Porque são muitas variáveis numa competição, né? Tanto do que realmente você tá preparado pra tudo. Porque não é só a derrota em si. Porque perder, cara, você chega lá, alguém te finalizar, você tá sujeito a acontecer. Às vezes é um mole que você deu, o cara foi melhor que você e tá tudo bem. Pode ter alguém melhor que você, ou naquele dia o cara foi melhor que você, não era o seu dia. Tem dia que a gente não tá bem. Com certeza. E acabou. Só que o cara tem que estar pronto pra ver essas adversidades. E você tem alguma coisa que você insere no dia a dia do cara, que você molda ele pra isso? A gente falou sobre algumas questões aqui que você trabalha, só que você busca algumas estratégias também com os atletas pra moldar ele para as adversidades no dia a dia. Não sei se até no treino você faz algo com as suas alunas, se você tem alguma técnica sua, Flávia, que você desenvolveu na sua experiência, você passa isso hoje para o pessoal que está trabalhando com você, né, como ateliê. Então, desenvolvimento de autoconfiança também, mas para você desenvolver a tua autoconfiança, tem que desenvolver a tua mentalidade. E para não parecer papo de coach, né, tipo, desenvolvimento de mentalidade, a gente fala, nossa, coach, não é isso. É porque, cara, você precisa justamente compreender aquilo que você sente. E aí você consegue desenvolver a tua mentalidade a partir daquilo que você compreende, que você entende. Então, esse é o trabalho que a gente faz, né? Tipo, cara, se eu tô, sei lá, tô pé da vida porque eu perdi. Sei lá, não, antes, vou colocar adiante, não vou colocar de depois, não. Não estou conseguindo lidar com a situação de, sei lá, meu professor tá me pressionando. E aí eu começo a trabalhar com o atleta o seguinte: desde quanto tempo que ele tá te pressionando? Isso é um padrão? Como é que você se sente quando ele te pressiona? E a gente trabalha em cima disso. Para justamente isso não influenciar negativamente o momento que você tá indo lutar. Porque se eu tô muito pressionada ali pelo meu professor, sei lá, há meses que ele tá me pressionando, sei lá, eu tenho uma boa performance, vou chegar na hora, eu vou olhar pra cara dele e eu vou me sentir pressionada. Então é todo um contexto da vida inteira do atleta, de tudo que ele faz para ele poder ter uma boa performance. Então é entender o que ele está sentindo quando acontece alguma coisa, quais são, sei lá, os comportamentos que ele tem quando ele sente alguma coisa. Saúde. Esse ar em cima de mim aqui, pô. O cara botou ar no talo ali para acabar com a gente. Ainda bem que eu vim preparada, cara.
Mas é isso, é construção de mentalidade. Para meio que realmente blindar. Só que a construção de mentalidade são meses de você fazer isso, né? E não é uma consulta que vai, tipo, te ajudar. Uma consulta por mês. Às vezes, a disponibilidade da pessoa só dá para uma consulta por mês. Então, o trabalho, às vezes, é muito mais intenso. Só que, assim, são encontros que você precisa ter com a pessoa para poder entender o que ela tá passando. Às vezes a pessoa chega nisso por falta, assim, de algo que você, às vezes, até trabalha, que é uma comunicação assertiva. Por que que ele não chegou pra... ele tá se sentindo pressionado pro mestre dele. Será que em algum momento esse cara virou pro mestre dele e falou assim, pô, mestre, tô sentindo isso. Assim, não falou, porque às vezes a gente também se coloca em situações pela falta de agir, de se posicionar, né? Porque às vezes a pessoa, assim, dentro de um relacionamento, às vezes você tá vivendo um momento porque você não consegue se impor e dizer que aquilo tá te deixando insatisfeito, aquilo tá te incomodando. Então, assim, eu acho que falta muito isso, né? Que nem você comentou. Hoje, infelizmente, é um caso que todo mundo até tá falando, tá bem alta. Muitos pais, como pressionam e exigem dos filhos, às vezes, crianças. Porque a criança começou a competir ali, ganhou os campeonatos. Pô, meu filho vai ser atleta. E às vezes começa a fazer aquela exigência em cima do filho, e aí você pressiona a criança até o ponto da ruptura. Que a criança abandona o esporte. Tem que entender. Alguns pais têm que entender o jeito que cria, é a critério dos pais, lógico, mas entender que criança é criança, né? Às vezes as pessoas não, cara, tem pai e mãe que, não é que não entende isso, mas que não dá essa oportunidade da criança viver a infância. Hoje em dia você vê aí, por exemplo, a internet abre portas demais, né? Tipo assim, é bom e ruim. Então, por exemplo, você vê crianças hoje que estão despontando aí no esporte e que já estão vivendo assim, uma vida de adulto. Tem contrato com patrocinador, luta evento no exterior. E será que essa criança está sendo criança? Aí tem esse espaço, né? A gente não sabe, né? Mas é justamente isso, assim. Mas a pressão, às vezes, pode ser que construa a criança para ser um ótimo atleta, como a gente vê vários atletas aí, mas pode ser que deixe marcas aí também num adulto que vai, sei lá, influenciar em alguma área aí da vida. Sabe? Certeza. E a gente está sujeito a isso acontecer. Com certeza a criança eu acho que é tudo na vida, né? Tanto no crescimento, tanto dentro de relacionamento, seja qual for, não só amoroso, mas de amizade, tem processos, etapas que você vai ver. Você não conhece uma pessoa agora e já tá confiando sua vida na pessoa, pô. Demora. Tem, entre aspas, ali, processos que você vai viver pra você confiar naquela pessoa, talvez pra você poder até contar determinada coisa, pra você chamar na sua casa. Você vai conhecer, pô, fiz amizade com você agora, cheguei na tua academia, vamos lá em casa. Você não me conhece. Então, assim, tudo na vida eu acho que a gente tem que viver as etapas, os processos, e como se for, tudo te prepara, cara. Nosso corpo, como a gente falou, nosso cérebro, ele se molda a tudo, cara, de bom e de ruim. Então, pra você chegar bem na competição, são tantos fatores que estão influenciando você ali. Não, e principalmente essa parte da cabeça, de falar, não tem como você achar que só o teu técnico, só o teu físico, só a tua estratégia vai funcionar. Não tem como. Porque por mais que, beleza, mas mas fulano de tal, que eu já ouvi isso também, mas fulano de tal, pô, sei lá, perdeu a mãe, perdeu o pai, foi lá e lutou bem pra cá, foi campeão. Só que aí essa pessoa conseguiu curtir a conquista. Ela sabia, porque isso também, eu já vi isso relatos de atletas, pessoas que eu atendo, tipo assim, cara, ganhei a competição e mesma coisa que nada. Porque o emocional tá tão abalado que a pessoa não consegue nem, tipo, olhar uma conquista concreta. A pessoa não tá feliz, né? Nem com a vitória ali a pessoa não está feliz. Exatamente. Mas assim, é isso que eu falo, cara, trabalha a cabeça. E o emocional, eu acho que o emocional, foi o que eu falei, que se você tiver uma carga emocional muito pesada, isso vai influenciar negativamente na tua performance, em como você vai, sei lá, tá na tua vida, nas coisas que você vai fazer. E hoje o que você fala muito na sua rede social, né? Você até levanta isso, que é a mentalidade de campeão, né? A mentalidade forte. Queria que você falasse assim pra galera se tem quais os passos, qual o caminho para quem tá começando e quer construir uma mentalidade forte, uma mentalidade de campeão. Por onde eu começo, aonde eu chego,
O que eu faço no meu dia a dia, na minha academia? Que nem eu perguntei, que nem eu falei com você. Eu imagino que na sua, como você mesmo falou, você não treina só técnica. Você troca uma ideia com suas alunas, você vai além. Como que a gente constrói? Da onde eu venho para onde eu vou? Cara, eu acho que o primeiro passo de todos, é você agir. Né? Porque a partir do momento que você entra em ação, você já está construindo tua mentalidade, já está construindo tua mente de campeão. Eu quero ser campeã. Então, eu tenho que agir. Então, vou, começar a treinar. Porque a partir disso, eu começo a construir minha autoconfiança. Porque a autoconfiança vem da ação. Então, o primeiro passo é justamente esse. Cara, eu vou executar, eu preciso executar, agir. Ação. E aí, no caminho, a gente vai construindo. Mas acho que é isso. O primeiro passo é, cara, se eu quero fazer uma coisa, eu tenho que agir. Sair da inércia. Já é o primeiro passo. Tomar a decisão, né? Tomar a decisão já é o primeiro passo. Né? Vou começar a treinar jiu-jitsu. Na verdade, eu acho que nem tomar a decisão. Acho que a ação mesmo. Tipo assim, cara, eu tomei a decisão de começar a treinar jiu-jitsu. Eu vou treinar jiu-jitsu hoje. Porque, cara, se você só tem a ideia, às vezes você vai procrastinar. E o seu corpo, ele... Assim, é bom a gente ter, entre aspas, pequenas vitórias também, né? Que o nosso corpo, parece que a nossa mentalidade se beneficia também disso, né? O seu corpo, se você só acumular, entre aspas, de derrota que eu digo assim, vou começar a treinar, pessoa que não treina, mas segunda eu vou. Aí chega a segunda, não foi. Não, segunda que vem. Já tá no meio do mês. Mês que vem, seu corpo tá... Seu cérebro tá adaptando aquela derrota, entre aspas, e você começa a negligenciar aquilo, deixar aquilo de lado. Você não vai executar nunca. Você sempre tá deixando pra depois. E quando você pega e age, opa, já comecei, filho, não tem volta. Agora eu vou ou volto atrás. E aí é uma decisão que você vai tomar, é o caminho que você vai seguir, é a sua ação. Exatamente, por isso que eu sempre, hoje em dia eu tô tomando isso até pra mim, em tudo que eu faço. Eu falo, cara, se eu quero alguma coisa, eu tenho que agir. Tem que entrar pra execução, senão, cara, eu vou ficar aqui parada. E eu acho que o segundo passo é, tipo, se desprender do perfeito. Nada vai ser perfeito nesse mundo. Feito é melhor que perfeito. Então você age, faz. Situações. Cara, quantos dias eu penso isso assim pra mim, cara? Às vezes o dia começou 5h30 da manhã, já são 7 da noite, eu tô indo treinar. E aí, o dia inteiro fora de casa, eu penso assim, cara, eu só tenho que treinar. Não tem que chegar lá e bater em todo mundo. Até porque eu não vou fazer isso, nunca fiz. Eu tenho que chegar lá e dar o meu melhor. Tenho que buscar isso, pelo menos, né? E, Flávio, está chegando ao final aí do nosso tempinho, já tô ali olhando, mas primeiramente te agradecer por tudo, né? Pela sua experiência que você compartilhou com a gente, por estar presente aqui hoje, né? Se dispor de estar aqui com a gente hoje. E pedir pra gente fechar aí, para você dar um recado para aquelas pessoas que estão com medo, talvez, de começar o jiu-jitsu ou de ir para a competição com medo, e também falar como que as pessoas podem te encontrar tanto na rede social, tanto aqueles que são do Rio e desejam ser seus alunos. Bom, vou deixar o recado aí primeiro, né? Se você tem o desejo de fazer alguma coisa, faz. Né? Como eu falei, o primeiro passo para você ter uma mente de campeão é você agir. Não é só você ter ideia, é só você querer. Você tem que agir. Então, entre em ação e faça aquilo que você quer. Principalmente se fizer sentido pra você. E se você não me conhece, né? Meu nome é Flávia Távora. Pode me seguir no Instagram, tá? @Flávia Távora com 2 As no final. Lá eu posto conteúdos diários aí pra você fortalecer a mente. E lá no meu YouTube também, que eu tô postando vídeos também pra fortalecer a mente. Um pouco de desenvolvimento pessoal também dentro do esporte, fora do esporte também. Eu acho que é isso. Agradecer também, tá? Um prazer estar com você. Gostei muito, espero ter ajudado aí, espero ter, acrescentado aí também na sua vida e na vida de quem tá assistindo. E obrigada. Sem dúvidas, eu que agradeço. Acrescentou muito pra mim, essa troca é muito importante, tanto como futuro profissional da área, como assim, eu falo que eu não tenho a ambição em si de ser atleta, mas eu gosto de competir, de me testar, porque é maneiro. E a gente, assim, tem que saber lidar com a derrota. Eu particularmente sou uma pessoa que não sou aquela pessoa que, perdi, vou ficar remoendo aquilo. Beleza, acontece. Vai ter igual um treino, você vai treinar lá, às vezes você apanha, às vezes você tá ganhando, então eu não ligo mais. Mas assim, eu sei como isso impacta as pessoas, é importante eu trabalhar isso em mim, e que eu
também através do que eu tô aprendendo aqui com você e vou continuar aprendendo, acompanhando sua rede social, e espero trazê-la novamente aqui para bater um papo no futuro, aprendendo, mas eu também consigo impactar as vidas de outras pessoas. Então, te agradeço por tudo. Para a galera de casa, você vai encontrar tanto o canal do YouTube quanto o Instagram da Flávia aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar aqui para todo mundo. Um agradecimento especial para você, para todo mundo que está assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vocês não estão se inscrevendo. Vocês assistem os vídeos e não se inscrevem. Então curte, se inscreve. Muito obrigado, galera. O Saba.